Vamos, 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 Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Vamos, episódio 158. Credo. E hoje. O teu pai quarto, não é? O teu terceiro ou Não, quarto. a minha fase eu comecei no 150. Portanto, já sei que, Boa. pronto. Sim. Já com uma interrupção do pá de Mendo, Sim. portanto já foram 8. Então tens que durar até aos 300, pelo menos. Vamos não é? ver, isso não depende de mim, isso não depende de mim. Mas, então, pá, nós temos um tema especial, mas antes do tema especial, especial quer dizer, diferente, acho que para mim um bocado fora da caixa, e acho que vai ser uma aventura. Mas... Sim, uma aventura sem rede, porque nós ainda não lemos, Exatamente. não lemos a folha. Sim. Mas como é que foi a sua semana? O que é que se passou por cá? Então, é daquelas semanas que eu não sei. Ou seja, são tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, ou seja, está a ser guiada ou conduzida, sobretudo, Pelo Espírito Santo? pelo Esperemos. Espírito Santo, sempre. Esperemos nós. Esperemos nós. Não sei se guiada ou pronto, condicionada no bom sentido pelo Espírito Santo, mas pronto, mas está a ser guiada pela peregrinação a Roma, Sim. que vai ser já nos próximos dias, e por isso era preciso fechar o guião, criar o tom da peregrinação. Não convém não dizer isto, porque depois as pessoas vão saber, mas pronto, fechar assim algumas pequenas curiosidades assim mais, como é que se diz, mais personalizadas dessa peregrinação. E pronto, e isso tem ocupado todos os tempos livres de manhã à tarde e à noite, mas os tempos livres são poucos, porque sempre que temos assim muita coisa para fazer, aparecem muitas outras mais importantes para fazer, nomeadamente os atendimentos, as confissões, as reuniões normais que temos tido, até porque como ia estar fora nessa semana, tudo o que são equipas de casais, por exemplo, alargaram, ou seja, houve umas que anteciparam um bocadinho, então já tive reuniões estas últimas noites. E pronto, depois há outras que vai ser logo a seguir, ainda para mais depois no fim de semana a seguir à peregrinação a Roma, vai ser o encontro nacional das equipas de Nossa Senhora em Fátima, que sou assistente da Nacional, sim. E por isso essa agenda de novembro, condicionada pela agenda de dezembro, com os feriados e com o Natal e tudo mais, fez com que se intensificasse bastante aqui este ritmo destas reuniões e tudo aquilo que elas supõem. E pronto, e depois começou agora, como nós costumamos dizer um bocadinho na brincadeira, citando os agentes funerários, começou a queda da folha também. Por isso tem aumentado também o número de funerais. E pronto, basicamente é isso. Ou seja, tem sido uma semana cheia daquelas pequenas grandes coisas, cheia das coisas de sempre, mas pronto. Sim. Houve reunião do Conselho Permanente, quer dizer que também está a andar, não é? E foi engraçado quando as reuniões destas coisas do Conselho Permanente, Comissão Permanente do Conselho Pastoral. O Conselho Pastoral é um instrumento que devia ser muito útil e que nós estamos a tentar dinamizar aqui na paróquia, para o bem dos padres, de não estarmos tão... Não, eu só fiz isto em primeiro lugar para o bem dos padres, para não ser tudo só e sobretudo em cima dos nossos ombros, não é? Ou mais, em nossos ombros daquilo que é necessário, mas depois também muito julgo eu, para bem da paróquia, dos vários grupos e dinamismos da paróquia se conhecerem melhor e estarmos todos mais um bocadinho mais alinhados, até porque se calhar os responsáveis, os cuidadores assim, de algumas comunidades, de algumas igrejas, não têm que se preocupar muito com a catequese, mas ao saber o que é que se vai passando na catequese, o que é que se vai passando nos escuteiros, podem perceber também um bocadinho como é que podem levar também esse tom, esse dinamismo, essa partilha da vida pastoral. Por isso tem sido uma coisa muito, muito boa, assim, simples, 2 reuniões por ano, assim, para o comitê maior, que são 30 pessoas, 30 e tal pessoas, mas depois para depois ir agilizando, para aquilo não ficar só no papel, temos essa comissão permanente de 5 ou 6 pessoas. Cada um tem os seus pelouros? Sim, tem. Ou seja, eles são... Os seus subgrupos, assim. O Conselho Pastoral normalmente é representante
dos grupos pastorais, não é? E também neste caso cá em Cascais, como temos várias comunidades, não é? Onde celebramos, sim. não é? Também das várias comunidade. comunidades. E depois mais 2 ou 3 que o padre nomeia, porque são se calhar os seus assessores mais genéricos, ou seja, Sim. não pertencem a nenhum grupo, mas Sim, sim. desde o Conselho Económico, por exemplo. Às vezes acabam por pertencer a vários, não é? Exatamente, sim. Nós aqui tentamos ao máximo que isso não aconteça, ou seja, tentamos que o comunista da comunhão não tenha que ser catequista, nem tenha que pertencer ao CPB, nem tenha que ser Boa. o cuidador da igreja, ou seja, nem sempre é possível, mas tentamos ao máximo de descentralizar. Mas bom, tivemos essa reunião do comitê, comitê, não sei como é que chama, mas da Comissão Permanente, e quando estava a fazer a agenda, porque aquilo estava marcado na agenda, e há sempre aquela coisa, mas será que é preciso? Será que é necessário? Será que temos alguma coisa para falar e para fazer? Começou a fazer a lista. E eu disse, olha, se está marcado, mesmo não haja nada para decidir, ou para tratar, ou para ver, ao menos conversamos como é que nós, por isso vamos manter a reunião à mesma, está marcado na agenda, vamos manter a reunião. Mas não se preocupem que eu faço a agenda, vejo o que é preciso falar. E basicamente era uma folha A4 só com itens genéricos, não é? E eles, de tal forma, quando acabou lá a reunião de comissão permanente, eles próprios decidiram muito bem, então vá, para a semana reunimos só nós, sem o padre Nuno, só para dividirmos pelouros, só para vermos com quem é que fala com quem, só para vermos, para alinharmos as coisas, não é? E estamos a falar do standard, ou seja, estamos a falar do nível 0, de um bom sentido, não é 0 de nulo, mas no nível normal, não é? Das coisas a acontecerem. E que iriam acontecer sempre, mas se calhar iriam acontecer muito fruto do padre a dizer, a pedir a alguém, a tentar preocupar só para cumprir o que estava na agenda, e em vez de crescermos pastoralmente na comunidade, por exemplo, uma das coisas que vai ser a novena da Imaculada, que é os únicos 9 dias que nós temos acesso à capelinha de Nossa Senhora da Conceição, que é da paróquia, e para rezarmos a padroeira de Portugal, e nos últimos anos, desde que eu cá estou, né, há 20 anos, ou mais de 20 anos, aquilo tem sido uma coisa muito das pessoas mais velhinhas aqui da tradição de Cascais, que iam àquela capelinha rezar o terço com os pais, com os avós. Tem a ver com o terremoto, não é? Tem a ver com o terremoto, e pronto, e a igreja paroquial que era lá ao lado foi toda destruída, e ali aquela capelinha, mesmo ali à beira do mar, e depois com o tsunami logo a seguir ao terremoto, estava cheia das mulheres e dos filhos dos pescadores, dos homens que estavam no mar e que acabariam por morrer, mas estavam lá a rezar por eles, e pronto, e foi sempre atribuído esse milagre, essa intervenção de Nossa Senhora, de tal forma que se chama a Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes. Primeiro por ser dia de todos os santos, né? Mas depois também de estarem lá as crianças a rezar e de serem preservados dessa tragédia do tsunami. E pronto, e está a pedido do patriarcado, está entregue, está emprestada à Igreja Ortodoxa Moldava, estou cá desde 2008, por isso desde 2005 talvez, 2005 ou 2006 já estava. E pronto, e nós vamos fazer, mas tinha sido uma coisa que tinha ficado apenas para alguns. É sempre de dia 29 de novembro a 7 de dezembro, é sempre inverno, é sempre noite, a maior parte das vezes está a chover, é incómodo, não tem qualquer tipo de acessibilidade senão a pé, pela rua direita, que é muito escorregadia de calçado, ou seja, não é fácil participar lá. E aquilo tinha-se transformado numa coisa assim um bocadinho mais privada, não é? Das pessoas assim mais antigas ali do centro da vila, e algumas tradições dos pais e dos avós que iam, às vezes no dia 8, sim, que era às 5 da tarde, iam para preencher-se um bocadinho mais a missa. Então era tentar alargar um bocadinho este como é que se diz, este conhecimento da capela e esta importância da oração mariana, também a temperar o tempo do Advento. Então uma das coisas que eles sugeriram são 9 dias, encontramos aqui 9 grupos, 9 pequenos grupos, mesmo que sejam 5 ou 6 pessoas de cada grupo, a prepararem, a animarem. Pode ser como a Igreja da Misericórdia. Sim, um bocadinho. E com certeza que pode estimular, não é, a experiência, o conhecimento. Não é fácil porque é 9 dias seguidos, independentemente de ser sábado, domingo, vai apanhar sempre o feriado de 1 de dezembro, às vezes apanha tempos de pontos e dessas coisas todas, por isso e foi uma das coisas que surgiu lá e que eles já estavam a ver quem é que é para cada dia, para cada coisa. Se nós deixássemos isto para nós,
dá muito menos trabalho irmos lá nós, rezámos o terço, fazemos uma meditação, cantarmos o Hosanna ao 13 de maio e virmos para casa todos descansadinhos, não é? Do que termos de estar a ligar para 123 pessoas a ver e depois não dá jeito, e depois não dá não sei o quê, depois não sei o que mais. Por isso, pronto, tivemos esses encontros. Mas tu tiveste coisas muito mais giras, não foi? O que é que andaste a Não, fazer? tive uma coisa fora da caixa. Fora da caixa? É assim que se chama? Não. Como é que se chama? Houve Diz lá. houve um grupo de Santarém, de universitários, chamado Copos com Fé, Tá bem. que Fora da caixa é mais giro. que me pediu para ir lá falar sobre vocação. Acho que é o único tema que eu sei falar. E mesmo assim. Boa. E foi giro, até talvez com. Bem, pela amizade, mas também para não adormecer na viagem. Levei uma comitiva comigo, aqui da paróquia. E foi giro. Foi aquele dia de chuva, não foi? Foi um dia de muita chuva. Muita sim. chuva. Sim. E pronto, foi Por giro. isso Estavam lá também, uns 25 universitários de Santarém. Falar sobre vocação é bom perceber. Para mim é bom também relembrar algumas coisas, mas é bom perceber que falar de vocação é falar das coisas mais básicas da fé. É falar de fé, é falar de céu, é falar de ouvir Jesus todos os dias e de me decidir por ele. E por isso, vamos dizer assim mesmo, não estava ali vamos dizer assim, a caçar pessoas para tomar decisões vocacionais grandes, mas para tomar decisões vocacionais hoje, não é? Isso é importante. Pronto, foi um bocadinho essa o meu intuito, mas foi giro para... Pronto, claro que a minha nomeação é aqui Cascais, mas perceber que pontualmente podemos ajudar outros lados que precisam, não é? Sim, claro. Não, e é muito bom. O padre, não vou dizer nomes, mas pronto, mas um dos padres fundadores de seminário, quando estávamos nos Olivais, um seminário maior já nos últimos anos, nos dizia, sabe, vocês, regra geral, digam que sim a todos os convites dentro da igreja. Por isso, se há uma grupeta que vos pede para ir pregar uma recoleção, um retiro, acompanhar, fazer, a primeira resposta é sim. E depois vejam se podem ou não podem. Às vezes tem que dizer que não. Mas a lógica é vai-vos fazer bem. Vai-vos ajudar a estudar, a refletir, sim. a comunicar com pessoas que não conhecem, de outras maneiras, para pessoas mais velhas, para pessoas mais novas. Por isso, que a vossa natural inclinação seja que sim, a não ser que não dê, pronto, mas a norma dizer que sim, por isso é muito importante. Eu aprendi isso, se calhar disse que mesmo que sim a tudo durante muitos anos. Agora, e depois é engraçado, porque quando a gente começa a dizer que sim, mais pedem, claro. né? E quando a gente começa a dizer que não, menos pedem. Por isso é preciso também tentar ali um equilíbrio. De repente a gente tem que dizer 3 nãos, pronto, nunca mais ninguém nos pede nada, sim. porque depois já não vale a pena que ele está muito ocupado. Por exemplo, quantidade de vezes que eu ouço isto, não vale a pena falar consigo, que o senhor padre está sempre muito ocupado. E eu, sim, às 7 da tarde estou sempre na missa, mas às 7 da manhã não. Ou seja, não estou muito ocupado, estou sempre ocupado às mesmas horas, estou sempre ocupado a fazer as mesmas coisas normais, de que não posso me ver livre naturalmente, mas não dá sempre tempo para tudo. Mas escusam de convidar, não estou a fazer-me convidado para nada, não é? Sim. Mas sim, mas... já agora explico um bocadinho o projeto. É uma coisa que começou, diria, há uns 4 anos, cá em Lisboa, de pegar em um padre, universitários, uma cerveja e uma bifana, e vamos falar, não é? E pronto, portanto, sobretudo na época pós-missão país ou pós-campos de férias, em que os universitários estão muito entusiasmados e conseguem, com esta dinâmica da simplicidade, de estarmos à mesa do café a falar de um tema bom, e aquilo também é muito para grupinhos, não é só espécie de conferência, é muito para falar com os amigos. Sim. É uma maneira boa de... É uma noite de conversa sobre coisas... coisas que interessam. Sim. Muito bem. Vamos ao tema de hoje? Simão, hoje quem manda és tu. Eu faço... Vamos lá. Então, as crianças perguntam a Jesus. Então, o que trouxemos hoje foi 18, imagino que se calhar nem chegamos à quinta, mas 18 perguntas que as crianças da catequese inglesa, ou de língua inglesa, do primeiro ano, fizeram para Jesus. Sim, no outro dia estava a tirar fotocópias de qualquer coisa, ou fui ali à fotocopiadora e estava uma das catequistas ali meia coisa, se conseguia imprimir do seu computador ou do seu telemóvel, então eu ajudei a imprimir, e depois quando saí, ela estava ao computador e eu de repente comecei a ler aquilo e desatei-me, não a rir de coisa, mas a sorrir, não é? Porque
A coisa é as perguntas que as crianças querem perguntar a Jesus. E a primeira foi: doeu muito morrer. E eu achei aquilo tão comovente, não é? Da criança olhar para Jesus na cruz, e a primeira coisa que sente é essa empatia, de tal forma que eu pedi uma cópia para ler com mais atenção, para perceber um bocadinho qual é que é também o espírito aqui das crianças, da catequese, e porventura até podia servir para isto, para uma das nossas conversas. Nós já fizemos uma coisa deliberadamente, ou seja, já pedimos a crianças da catequese vários anos, para que cada grupo de catequese fazia 2 ou 3 perguntas aos padres. Aqui não, aqui foi a catequista, pediu logo no início da catequese, para servir depois também de lema e de tom para as sessões da catequese a seguir. Perguntou às crianças quais é que são as perguntas que gostariam de fazer a Jesus. E elas fizeram estas 18, ou pelo menos foram estas 18 que ela escreveu e que levou depois para o dia a seguir, para a sessão a seguir à catequese. Então achei interessante para 2 coisas. Primeiro, lembrei-me logo daquela história que a mãe do Carlo Acutis conta. Que o Carlo Acutis, quando tinha pai 10 ou 11 anos, lhe fazia perguntas sobre Jesus e sobre a Igreja e sobre, já não sei quais é que eram os tons, mas perguntas teológicas ou doutrinais ou cristãs. E dizia a mãe depois, não porque ele não soubesse responder, mas para me ajudar a mim a pensar e a saber responder. Então ela foi falar com o senhor prior da altura, a levar essas perguntas e dizer se podia levar lá o Carlo Acutis para falar com ele, para ser ele a responder. Ao que o padre, não sei se tinha a tua idade ou se era mais velho do que eu, disse não. Quem tem que responder é a mãe, não é o padre. Mas eu não sei responder, respondi à mãe. Então aprenda, também não custa assim tanto, não é? Mas como é que eu posso aprender? Olha, está aqui o catecismo, está aqui a Sagrada Escritura, faça qualquer coisa. Essa não é a sua missão. A missão dos pais não é educar cristamente os filhos, não é? Então faça lá o seu papel e não me chateie. Acho que não disse assim desta maneira, não é? O que é certo é que a mãe começou a aprender, e por isso essas perguntas que o Carlo Acutis fez foi para que a mãe pudesse crescer também na fé. E isso foi muito importante. Por isso a primeira coisa é esta, se quisermos, esta recordação e esta confirmação de que o mais imediato, né, educador da fé dos filhos são os pais. Uhum. Por isso estas perguntas, não é? E depois nós vamos tentar responder a partir destas perguntas para dar assim um bocadinho de know-how ou de perspectiva. Não é uma resposta. Não é uma resposta, em algumas há de ser canónica e doutrinal e certinha, outras há de ser uma aproximação, não é? Mas podemos ir dando bases de o que é que significa esta pergunta, como é que a gente se pode aproximar, que é para os pais não terem medo de responder não. Às vezes há respostas que os pais, eu também dou um bocadinho para calar a pergunta, não é? E outras respostas que não, que é para responder, mas responder de uma maneira que eles percebam. Que eu também, às vezes, os pequeninos, quando estamos aqui no final da missa ou quando vamos visitar as pessoas a casa, às vezes fazem perguntas e eu às vezes respondo de uma forma tão fácil na minha cabeça que eles ficam a olhar para mim do género, não percebi nada do que tu disseste, estou mais ou menos convencido, porque tu disseste com certeza, mas não percebi o que é que nem percebo as palavras que tu usaste, quanto mais aquilo que quiseres dizer, não é? Por isso, os pais conhecem muito melhor os seus filhos, sabem mais ou menos que linguagem é que já usam pelos seus filhos, por isso foi... E também para ser divertido um bocadinho e para vermos o que é que interessa às crianças, não é? Basicamente interessa-nos a todos, aos copos na fé, como é que chama aquela copos coisa? Com fé. Copos com fé, não é? Até aos mais velhinhos. É verdade. Então Estão aqui temas, está aqui um curso de teologia inteiro. Exatamente. Por isso, queres começar por... Ou seja, tanto tu como eu... Nós não vimos as perguntas. Eu não vi a primeira e depois para aí 3 ou 4 lá pelo meio, não é? Mas mesmo lendo, nem sequer pensei qual é que era a resposta que queria dar. Por isso, então eu começo por perguntar. Tu perguntas uma, se dói muito, eu pergunto logo a seguir. Depois vamos fazendo aqui um jogo a partir destas perguntas, temos que ir respondendo e depois... Estava a dizer que isto é batota porque hoje era o Padre Nuno a responder. Sim, mas não posso... Já me disseram que eu falo muito no podcast, por isso hoje tens que falar também metade. Vamos ver. Então primeira pergunta, Padre Nuno. Quer dizer, pergunta a Jesus, não é? Sim. Pergunta a Jesus. O título é Perguntas que as crianças querem fazer a Jesus. Então a primeira é: doeu muito morrer? O que é que acha?
Então, a primeira coisa antes de responder, não é, falar assim sobre a pergunta, é isso mesmo, ou seja, da criança sentir essa empatia das dores das dores dos outros, não é? Por outro lado, também, ao mesmo tempo, há muito tipo de dor que ela ainda não conhece ou que não sabe como experimentá-la, como vivê-la. Ela tem a dor do dói-dói, não é? Mas se formos a reparar, muitas dessas dores curam-se com um beijo, não é? Uhum. E pronto, e passa logo. Por isso, às vezes, a maior dor é o susto, a maior dor é um bocadinho a vergonha, a maior dor é às vezes nós não correspondermos como é que se diz, à expectativa. Por isso, essa consciência que há dor, não é? Mas que ainda não sabe bem como, não é? E está-se a aprender, por isso é uma coisa muito bonita e muito exigente também na educação dos pequeninos. Em relação a isto, eu diria... o que é que eu diria? Eu falaria, antes dessa morte, de deixar de respirar, não é? Ao entregar o espírito, diria que a paixão de Jesus é uma dor imensa em todos os sentidos, né? Física, espiritual, emocional. E nós ficarmos, ou seja, nós podermos reconhecer essa dor de que nós às vezes nos aproximamos com a nossa própria experiência, né? De vergonha, de medo, de desilusão, né? de vergonha moral, ou seja, de alguns pecados que a gente possa cometer, não é? De medo físico, tantas doenças e tantas dificuldades, nós podemos perceber que ao falarmos isto com Jesus, estamos a falar com alguém que já passou pelo mesmo. Uhum. E que já viveu isso com certa dose de sentido. Por isso, falar um bocadinho dessa dor de Jesus, não só para a gente se espantar, ou para a gente ter pena, entre aspas, ou ter compaixão, mas sobretudo para encontrarmos companhia, luz e presença nesses momentos de maior escuridão. E eu diria que se a dor suprema pode-se ser a morte, nós sabemos que a última palavra não é essa, e por isso a alegria ainda mais do que suprema, não é? A esperança ainda mais que suprema, há de ser a ressurreição. Por outro lado, podia brincar um bocadinho, só para eles não terem pesadelos, ou para eles não pensarem só nas dores, não é? E contar assim umas histórias sem ser assim muito, para eles não imaginarem muito, mas faz parte também da minha experiência. Não sei se é uma experiência generalizada, mas é muito habitual, pelo menos nas pessoas que eu conheço ou que eu acompanhei nesses momentos, haver ali, nós até usamos a expressão o canto do cisne, não é? Ou seja, mesmo antes de morrer, há ali uma experiência também humana de uma certa paz, de um certo descanso, de um certo alívio, não é? Quase uma certa alegria, de uma certa esperança. Por isso, mesmo aos olhos humanos, nós sabemos que a dor não é a última coisa que acontece, não é? Antes do nosso fim visível. Por isso, falaria também um bocadinho dessa vitória de Deus, dessa vitória do amor, dessa vitória da vida, mesmo que aos nossos olhos não seja assim tão facilmente experimentado. O que é que tu dirias? Dirias assim mais... Não, eu por acaso ontem, eu acho que olho pouco para este Jesus ferido, ou seja, Jesus crucificado. A Santa Teresa d'Ávila rezava muito com Jesus atado à coluna. E ontem estava a ler um livro, forcei-me a ler um livro de espiritualidade que estou para acabar há muito tempo, e do nada lá falava muito dele, da pessoa que estava a escrever o livro, a contemplar Jesus atado à coluna, Jesus a ser flagelado, não sei o quê. E lembro-me sempre da minha dificuldade em olhar ou de pensar. Portanto, esta coisa do muito sofrimento, até a mim me custa pensar, quanto mais viver, não é? E por isso, para ele que estava a escrever o livro, e depois para mim, são sempre momentos de querer converter, não é? Portanto, olhar para as dores de Jesus
não é para que eu sofra, é Sim. para que eu viva, não é? Sim, sim. Está um lado... Lá está, porque nós já sabemos o final da história. Uhum. Mas sim, se calhar sou eu demasiado pouco infantil ou pouco para as crianças. Mas pronto. Então agora é a minha vez. Está bem. Sem ver, escolhe um número de 2 a 18. Sem ver, 17. 17 era o número da escola normalmente. Atenção, isto é uma pergunta para Jesus. Quem é que é o teu melhor amigo? Então, bem, esta é... Tenta, engraçada. tenta perceber um Pensa- bocadinho qual é que é o que é que está por a mentalidade dela. trás, não é? O que é a mentalidade dele e qual é Sim. que é o que é igual, entre aspas, naquilo que é depois a nossa mentalidade de adulto, né? O que é que há de bom e de justo, ou às vezes até de ajustável, não é? Sim. Nem sempre as crianças Eu- nascem... Eu acho que é interessante pensar que, bem, eu na catequese aprendi que Jesus era o meu melhor amigo, mas que eles se calhar olham à volta e pensam, bem, se ele é o melhor amigo de todos, quem é que é o dele? Exatamente, Não é? sim. Quem é Sim. que está lá? Há aqui umas quantas perguntas que é assim, há aqui uma que é do género, mas como é que Jesus consegue estar em todas as igrejas, em todo lado do mundo, Sim. não é? A toda a hora? Mas também, provavelmente vem da experiência humana, que eles também já passaram, de certeza, de não ser o melhor amigo de alguém, não é? De haver um outro que é preferido e não eu, não é? Sim. Pronto, e por isso acho que há um lado a explicar. Sim, de e às que- vezes pode ser até por características humanas, de qualidades, ou características até de posses também, ou de experiência, ou até de família, de coisas, por isso pode haver muito disso, né? Ele é mais amigo deste porque sabe rezar o Pai Nosso e eu não sei, ou mais amigo daquele porque tem uma bicicleta e eu não tenho, né? Por isso, às vezes é preciso ter atenção Sim. com a origem da pergunta para que a resposta seja verdadeira, mas também lhe seja útil. Mas desculpa, continua. Não, Estava a mas confirmar depois, aquilo que estavas a dizer. e depois eu salto facilmente para o grupo dos 12, não é? Pensar que Jesus também passava tempo com uns e que dentro desses passava algum tempo, portanto, também tinha os seus amigos, não é? Porque apontar um bocadinho para a sua humanidade, que agora quem vai vendo a série do The Chosen, por exemplo, surpreende-se muito com a humanidade de Jesus, não é? É engraçado, vemo-lo a rir, vemo-lo com as crianças, vemo-lo com a mãe, vemo-lo... Mas quando na fé nós dizemos que ele é verdadeiramente homem, é isso que se está a dizer, não é? Exatamente. Mas ficamos só com Mas é giro. Eu artigo lembro de da fé. ficar, quando li, quando estava a ver também o início da Chosen, Jesus a dar mergulhos na água com os amigos. Isso é uma coisa... Ou não? Sim, mas nunca tinha... Se ele cresceu em Nazaré, Pensar. e Nazaré não estava assim Nazaré tão não. perto do mar ou do lago, depois mas quando chamou- se foi para Cafarnaum, ou se calhar ele até era lá das férias. Era o Algarve deles. Era o Algarve. Isto não é bíblico, estamos nós só a inventar, não é? Mas pronto, mas o que é Bem. certo é que Jesus gostava muito de Cafarnaum e ficava muito tempo em Exatamente. Cafarnaum. Mas, E que seria um bocadinho o Algarve deles. Não é? bem, e pronto, e portanto temos Mas ainda sempre- hoje temos- atenção, É? Tiberíades é a cidade que nós não visitamos, mas às vezes não está mais hotéis, e é o sítio assim do norte de Israel mais turístico. Ou seja, com os hotéis para mas o não pessoal é... ir de barcos, ok. para o pessoal nós vamos, aquilo é um lago, é assim é um ovo, mais ou menos, né? E aquilo fica na parte, Tiberíades fica na parte inferior ocidental. E depois alarga um bocadinho, não é? E depois Cafarnaum está do outro lado, se quisermos, da Baía, por assim dizer. Mas mesmo assim não se vê, porque aquilo vai tendo assim umas costas, por assim dizer, não é? Por isso nós estamos na zona de Cafarnaum, que é uma zona arqueológica, uma zona bíblica e espiritual, e não vemos os prédios todos novos, com os barcos todos novos, com as coisas todas novas, não é? Por isso ir ao Mar da Galileia, na zona de Cafarnaum, é muito bonito, porque a gente olha a todo lado e não vê casas, por isso só vê montanhas, só vê céu e mar, não é? E em princípio, há 2000 anos atrás, não seria muito diferente. Sim. As montanhas não mudam assim tanto em 2000 anos, não é? O mar não muda assim tanto em 2000 anos. Por isso é um lugar muito, muito bonito, mas pronto, mas continua assim, tem muitos amigos, a humanidade de Pronto, e depois Jesus dá mergulhos. falaria de 3 Amigos. amigos mais próximos, que ele acaba por mostrar algumas coisas que não mostra aos outros, como a transfiguração, algumas curas também, acho que são só eles os que o seguem, Sim. e que é Pedro, Tiago e João. E destes 3 será difícil falar de um, não é? Porque temos Pedro, que ele confia uma missão, mas que não quer dizer necessariamente que é o melhor amigo. João, o próprio João fala-nos como o discípulo amado. Sim. Mas, portanto, não sei se conseguimos chegar aqui a um melhor amigo de Jesus. E talvez Sim. ainda bem. Sim, Mas- sim.
Eu não diria que há o melhor amigo no sentido de uma relação que é melhor do que as relações que os outros têm com, não é? Ou uma relação exclusiva, tu só podes ser o meu melhor amigo, não é? Com Jesus a qualidade de relação é qualidade mais do que de melhor amigo, mas é uma qualidade tão sobrenatural que Jesus consegue e pode ser o melhor amigo de cada um. E por isso eu não encontro melhor amigo do que Jesus. E ele é tão melhor amigo, né, que pode ser também melhor amigo de todos os outros. Portanto, tentaria ir por aí tinha que arranjar um argumento qualquer, porque tu disseste e bem que nota-se do lado de Jesus alguma afinidade, né? Ele deixa-se tocar por todos, acolhe todos como se fossem únicos, particularmente até aqueles que às vezes podem ser repugnantes aos olhos físicos, aos olhos morais, não é? E ele deixa-se tocar, entra em casa, por isso há uma proximidade muito grande. Mas essa afinidade, essa empatia, Jesus até diz, no Evangelho até diz, não, olhou para ele com simpatia, com empatia, do género, gostou dele, ou seja, olho para ti, tens pintas, gosto da forma como vives, gosto da forma como estás a responder, encheu-se de encanto. Seja, há alguns traços dessa humanidade manifesta de Jesus, mas julgo que os melhores amigos ou os amados ou os amigos dizem sobretudo daquilo que eles próprios estão a sentir. Por isso, quando João diz que é o discípulo amado, não é? Ele está a falar dele. Sim. Não está a falar de Jesus para os outros, não é? Está a falar dele, não é? Por isso nós... é mais ou menos como se diz, não é? Quando há assim aqui, por exemplo, o Papa, numa multidão enorme, não é? Ele olhou para mim, ele falou comigo, não é? E é verdade. Não significa que deixou de olhar para os outros 999.999 jovens que estavam na praça, não é? Porque só te quis olhar a ti. Mas o encontro que tu tiveste com ele é verdadeiro e tem esse caráter de personalidade. Não é? Se isto acontece, às vezes, quando a gente olha para o Papa, não é? Acontece de facto e de uma forma ainda mais constante e fecunda na nossa relação com Jesus. Muito bem. Então vá. Queres escolher um número? Tu escolheste o 17, eu escolho o 24. Não há 24. Estou a brincar. 24? 12. Vamos ao 12. 12. O que é que pareceu? O que é que... dizer assim, como é que foi quando voltaste? Portanto, imagino que está aqui uma dinâmica da ressurreição. Mas... Sim, eu acho que sim. Eu acho que tinha a ver... Acho que esta pergunta é... não, aqui é... Perdão, não é como é que estavam as coisas à volta, é como é que tu parecias, não é? Sim. How did you look? Sim. Como é que era visualmente, se calhar? Sim. Quando tu voltaste, né? Sim. Estas coisas de falar do céu e da ressurreição e de tudo é espetacular, porque nós podemos dizer, não sei, ponto número 1, não faço a mínima é aquela ideia. resposta que estava a dizer que era para calar os... Não, é o ponto de princípio, é o ponto de partida, e dizer, mas eu acredito e é confiável aquilo que vai aparecendo na Sagrada Escritura. Aquilo que aparece na Bíblia, principalmente nos Evangelhos. Por isso, por causa de tudo o resto, por causa daquilo que eu já conheço da Sagrada Escritura, por causa daquilo que conheço da minha vida, por causa daquilo que conheço na igreja e tudo, eu aprendi a acreditar na Sagrada Escritura, interpretando-a e conhecendo a história e essas coisas todas. Por isso, eu não faço a mínima ideia, mas sei que há algumas coisas que são verdade. Não é? E por isso aquilo que é verdade sobre a ressurreição está lá descrito nas aparições do ressuscitado, não é? E uma dessas coisas é essa mesma. Ou seja, ele não tem a mesma aparência visual, nunca... Sim, assim, ele nunca foi reconhecido. Apareceu e eles perceberam logo que era o Senhor. Ele dá-se a conhecer pelas marcas que tem no seu corpo, pelas memórias que traz dos seus gestos, e pela voz ou pela palavra que lhes dirige. Por isso, é a mesma pessoa, mas visualmente, ou seja, com os olhos e com as retinas e com os óculos que a gente tem, não está a ver isso. Nós precisamos dos olhos ou precisamos dos sentidos que são sustentados por todos os outros, por todas as outras coisas, não é? Do toque, do ouvido, não é? Da memória, não é? E até do paladar, de comer o pão e o peixe e dessas coisas todas. Por isso, como é que ele se pareceu? Ou como é que ele parece como é que ele se pareceu quando voltou? Ou como ele, se eu quiser, como é que ele parece hoje quando volta? Porque ele também está presente e está vivo, não é?
podemos olhar, podemos ver, podemos tocar, não era um fantasma, estava mesmo diante dos seus olhos, mas não tem a mesma aparência. Tem a mesma substância, tem a mesma essência, mas não tem a mesma E aparência. tem um super poder de atravessar paredes, não é? Sim, quer dizer que a sua própria presença, sendo humana, é também já, como a gente Já diz, é- gloriosa. Ou seja, já tem ali um superpoder Já não atómico. Sim, tens que pôr assim o fio assim. Já está? Sim. Já não obedece só à biologia, não é? Não é só a biologia, sim. Mas comeu e Mas bebeu, comeu e deixou-se bebeu, tocar, exatamente, assim, essas coisas todas. Por isso, como é que ele apareceu? Não sabemos o visual, não é? Mas sabemos que era exatamente o mesmo, porque os discípulos assim o trataram, não é? Assim o disseram. E depois podíamos dizer, mas então hoje também. Sim. O mesmo Jesus é o mesmo, que a gente não chega lá por fotografias só, ou por imagens só, não é? Mas se leres bem todos os textos do Evangelho, não é? Se tiveres memória de como é que essa palavra, não é? Te ajuda a perceber-te melhor a ti. Se rezas sozinho e em comunidade, vais perceber que vais começar a ver também, com os teus olhos, em alguns sinais, mas com a tua inteligência, com a tua interpretação, vais ver Jesus presente, não é? na tua vida. Muito bem. Então, e tu? Agora queres falar sobre qual? Pode Não sei ser- quanto tempo é que ainda temos, mas pronto. Mas... Temos algum. Boa. Pode ser, eu não sei que tenha alguma preferida, mas pode ser a 5, que eu não sei qual é. É lá. Porquê é que o orgulho é pecado? Então, será que eles sabem o que é o orgulho? Eu acho que deve haver aqui um bocado de maquilhagem das catequistas. Não sei. Ou seja, nós pelas outras perguntas que as crianças nos fizeram, a gente percebeu logo, olha, isto foi feito neste domingo em que o tema da catequese era isto, Ok. ou que o Evangelho, provavelmente a catequese, a oração é marcada pelo trecho do Evangelho do domingo, por Ok. exemplo. Por isso nós percebemos que foi uma pergunta não genérica que os afeta, não é? Mas foi diante de uma coisa Sim, que lhes sim. disseram, diante de uma coisa que os fez pensar, então é uma pergunta que eles quiseram fazer na conversa. E por isso deve ter sido uma Pois. parte, não sei, do Evangelho, talvez, ou da oração que fizeram no início, ou de algum exemplo que a catequista deu, né? Porque sim, de Sim, facto sim, está um bocadinho desajustada de todas as outras. Ou se calhar foi a professora ou foi a mãe que antes de deixar a catequese, não é? Queria ouvir. Que dizer resposta. que é assim, estás muito orgulhoso porque não ouves, ou porque não fazes, ou porque não acontece, talvez, Sim. não sei. Mas porquê é que o pecado, porquê é que o orgulho é pecado? Diz-me lá. Sim, eu acho que não Pecado há... mortal. Exatamente, eu acho que não há pecado que não é orgulho, de alguma maneira. Sim. Porque o orgulho... acho que era de São Tomás que dizia que o orgulho é um amor próprio desordenado. Uhum. E por isso é eu colocar-me no centro quando o centro devia ser Deus, não é? Sim. E isto é logo Adão e Eva, é logo Sim, o o pecado é isso, não é? deservedor, é assim. Sim, a todo o estrutura do pecado é essa. Eu gosto, às vezes nas confissões, sobretudo quando é malta mais nova, mas não só. Acho que ajuda muito, bem, por causa daquela ideia da teologia da revolução de Copérnico, não é? Uhum. Gosto muito de falar do sistema solar. Boa. São coisas que eles ouvem, sim. Sim. Isso tem Sim, que já o estar planeta acima do Terra ser não é o humano. centro, Sim. não é o centro E da galáxia. E que a partir do momento em que se percebe que o centro é o Sol, então já se percebe que então aquilo é uma estrela, aquilo é um planeta, aquilo é uma é um astro. Aquilo Exatamente, sim. Afinal há 8 planetas à volta do mesmo Sim, Sol, sim, não é? sim. E por isso diria que o orgulho é sempre esta nossa tentação, ou esta, quando caímos, em colocar-nos no centro E porquê é que isso é pecado? Porquê é que faz mal? porque isso é pouquinho para nós. Ah. Isso é pouquinho para nós. Porque nós fomos feitos para amar a Deus. Não é? Sim, o pecado é pouquinho e torna-nos cada vez mais pouquinhos, Sim. não é? Ou seja, vai-nos definhando, vai-nos contraindo. A graça faz exatamente o contrário, não é? Vai-nos aumentando, vai-nos fazendo crescer até, se quisermos para usar também a expressão de São Paulo, até à estatura de Cristo. Eu aqui, em relação a isto, eu diria só porque às vezes o orgulho vem com aquela coisa, não, mas nós temos de estar contentes, temos de Sim. estar felizes, temos que Sim. reconhecer o bem que acontece, temos que não sei o quê. E usamos também a palavra no bom sentido, não é? Sim, o santo orgulho. Eu pelo menos uso muitas vezes para mim, mas eu só digo santo, mas santo com todas as letras pequenininhas, é só mesmo para que o efeito seja santo ou santificável, não é? Mas às vezes eu também falo do orgulho negativo,
para explicar que, mais do que a sensação boa, entre aspas, que pode trazer, não é? O que acontece mesmo é esse autocentrismo e fechamento ou enclausuramento em relação aos outros. O orgulho negativo é aquela coisa, eu sou uma desgraça, eu sou não sei o quê, não pode haver, não, é impossível que alguém goste de mim, é impossível que eu mude, é impossível que eu... Por isso esse autocentramento, esse fechamento a Deus, desta forma negativa, ou seja, que é uma forma autocondenatória, mas também tem como tu disseste, que o orgulho é o pecado, não é? O orgulho se quisermos, é a raiz do pecado, ou a estrutura do pecado, também, porque às vezes aquela coisa de, mas porque é que é tudo pecado se sabe bem, não é? Porque é que é tudo pecado se não está a fazer mal a ninguém? Porque é que é tudo pecado se... E nós às vezes precisamos de perceber que a estrutura é que é o pecado. Sim, sim. Então, e agora? Eu, não é? Dá-me o número 10, o Eusébio. O Eusébio não é um tema sensível. Não, o Eusébio é a nossa figura. Eusébio, Amália e não sei mais quem. Pronto. O E o Ronaldo. Dom Afonso Henriques. Não, o Ronaldo é só daqui a 100 anos. Há de Ok. ser um dia, não é? Porque é que queres que nós sejamos bons, bondosos, simpáticos e rezemos se tu nos amas? Mas não é se, é porque nos amas, não é? Isso nem sequer era uma pergunta. Ou seja, às vezes esta coisa de eu quero que faças isto, aquilo e aquilo outro, às vezes as ordens, as indicações para as crianças não é uma expressão de amor, mas uma expressão de condicionamento, não é? E por isso às vezes é difícil nós manifestarmos que as indicações, as ordens, as leis morais, não é? É uma coisa boa, só porque nos querem bem. Eu para os adolescentes, eles não gostam muito de ouvir, porque percebo logo que reviram logo os olhos, não é? Mas a dizer-se, Nosso Senhor não é um youtuber que precisa de seguidores para ser o maior. Não é? Se vocês forem a reparar, vocês querem todos seguir e fazer e acontecer, não sei o quê, eles estão-se a marimbar para vocês. Eles só querem mais 1 milhão ou mais 2 milhões para ganharem dinheiro e para fazerem as suas coisas e estão no pleno direito de fazer isso. Mas em relação a vocês, eles estão-se a marimbar, não vos conhecem de lado nenhum. Por isso, seguir youtubers, não é? seguir influencers, ou não sei qual é que é o nome que existe, é uma absoluta parvoíce. Não é? E se nós, como é que se diz, catalogamos Jesus como uma coisa dessas, não é? Então mas aquilo que ele está a fazer é difícil e ele só está a pensar nele, não é? E quer que a gente se porte bem, não é? Que é para ele gostar de nós. Não é nada disso. O esquema é completamente ao contrário. Ele quer tanto o nosso bem, que nos convida a experimentarmos aquilo que ele próprio experimentou. Ou seja, ele próprio veio mostrar isso. Jesus é o kind. Qual é a tradução de kind? Sim, o que pus simpático, bom, bondoso. Bondoso, sim. Ele é a bondade em pessoa. Não é? Ele é o encontro em pessoa. Por isso, ele não nos está a pedir nada que ele não tenha sido o primeiro a fazer e a fazer de coração. Nós não rezamos, se calhar também pode estar aqui. Nós não rezamos para Jesus nos amar, nós rezamos para experimentarmos o amor que Deus é, ponto. Não é para lhe fazer companhia que ele está sozinho. Não. É exatamente para termos a companhia dele que nós estamos sozinhos, não é? Por isso, ele ensina-nos, ele mostra-nos como é que a nossa vida, nele e por ele, pode ser muito, muito, muito melhor. E para isso, como somos humanos e vivemos num corpo, vivemos num tempo, temos emoções, não temos cabeça para tudo, então existem algumas indicações, alguns ensinamentos que, de acordo com a vida e com o ritmo de vida de cada um e com a vontade de cada um, nós podemos escolher fazer para podermos experimentar esse amor que Deus é, absoluto e gratuito, mas para ser verdadeiro tem que ser, como é que se diz, reconhecido e correspondido, por assim dizer, para falar de uma maneira assim mais imediatista. Muito bem, vamos à última? Tu é que mandas. Queres Vamos à que o última. 13 para... Eu não vi o 13, mas pronto. Não. Tem que ser uma mais... Mas podemos ir à 9. Eu acho que a 9 é muito a criança que... mas depois temos que terminar com outra. Tá, ok. Podemos terminar depois com a 4, pode ser? Está bem. Pode ser. Então a 9 é...
Torturar animais é pecado? Claro, mas tu é que tens que responder. Então, claro. Claro, como é óbvio, não é? Torturar é pecado, não é? Claro que será um pecado menor, entre aspas, não é? Do género. Entre o péssimo e o quase péssimo, é péssimo, por isso não vale a pena estar a dizer que é menor ou maior, mas pronto, mas é como é óbvio, é menor do que torturar um humano. Pessoas, não é? Claro. Mas torturar animais é pecado mortal. Sim. Não só é pecado, como graças a Deus, nas nossas sociedades é crime. Sim. E a maior parte das vezes é sinal de alguma perturbação mental ou de que precisa de Porquê apoio. Que acha que isto veio aqui? Esta pergunta. Porque vê isto na internet, tem um vizinho que esfola gatos. Não, eu acho, não sei. Uma onda vegan que acha que matar é torturar. Sim, talvez, sim. Se calhar pode ser isso de... Como é que é? Vamos comer galinhas, vamos comer... No outro dia apareceu um vídeo de um bebê, assim, para aí com 2 anos, 1 ano e meio, né? Assim, ainda de fralda sentadinha, a dizer: oh mãe, eu gosto tanto dos animais, gosto tanto de animais. E a mãe toda comovida: a sério, mas qual é que é o animal que gostas mais? Frango frito. Pode ser também um bocadinho desta coisa de nós ainda não sabemos distinguir, não é? essa realidade e até essa finalidade de alguma vida animal. Sim. Mas pode ser isso. Outro dia estava no campo de férias há uns meses estava no campo de férias com miúdos, sim, do 7º ano, por aí. Uhum. E houve lá um jogo em que se compraram umas galinhas. O jogo depois não correu assim tão bem, mas pronto, mas tínhamos as galinhas. Tínhamos que correr Era atrás das galinhas, apanhar as galinhas. Não, chamava-se fute-galinha. Ih. Que era empurrar a galinha para a baliza do outro. Mas as galinhas não se mexiam, estavam cheias de medo. Correu mal. Mas então lá se fez outro jogo, também não correu muito bem para as galinhas, mas depois o que é que se faz às galinhas? Eu pensei, então, podemos fazer uma canjinha. E os miúdos começaram a dizer: se for nuggets ao jantar, eu não como. São nuggets. Sim. Mas acho que é um bocadinho este nós desligarmos um bocadinho também desta realidade ou desta experiência natural, não é? Que acontece. Há coisas que nos fazem impressão no princípio, mas depois tornam-se naturais. Sim. E não tem nada que causar impressão, não é? Mas é o que é. É o que é. Mas eu não sei. Eu digo que a minha religião não me permite ser vegetariano. Ou seja, se a minha saúde física, se a minha decisão não sei o quê. Agora, a minha religião não me permite ser vegetariano. Deus, que é criador de todas as coisas, que é o sustento de todas as coisas, a criação, o respeito pela criação, a vida na natureza, respeitando e conhecendo as leis da natureza, sendo profundamente humanos, né? No trato, no cuidado, mas Deus é Deus, a natureza não é Deus, né? Deus é um só e não subsiste ou não termina na nossa animalidade. Por isso, esta experiência natural e normal, né? Também de alimento, de cuidado, de proteção, do que seja, claro que nós não somos puros e às vezes essa animalidade nossa, essa experiência selvática ou selvagem, que pode levar a torturas e pode levar a... isso não é de Deus, não é saudável, não é bom, não tem que se ver, mas se eu souber que matar, tratar, ou seja, usar a carne das galinhas todas ali da quinta de não sei do quê, alimenta e cura a vida de 7 crianças, quer lá saber se me faz impressão, quer lá saber se fazem muito barulho, quer lá saber que o objetivo, ou seja, um objetivo maior, não é? Por isso são exemplos parvos, não é? Mas na prática aqui para esta criança, claramente que sim, tudo o que tem a ver com torturar, com matar de uma forma gratuita, só para nada, não reconhecer essa dignidade, por assim dizer, natural, sim. Não é? É sempre pecado. Agora, usar para bem da humanidade, uma questão de alimento, uma questão de, não sei, de sustento, do que seja, não sou simpático nisso, para aquecer, para essas coisas todas, para a vida e para a saúde do homem, sim, de facto a criação toda está ao serviço do homem, para que o homem mais se possa aproximar de Deus. Por isso,
eu não me aproximo de Deus querendo um mal gratuito de um ser vivo. Eu não me aproximo de Deus destruindo a obra da criação. Eu não me aproximo de Deus poluindo o mar de uma forma desordenada, descabida, e eu não me aproximo de Deus criando coisas para destruir esta realidade. Agora, posso me aproximar de Deus, sim, com uma comunhão fraterna, respeitando a dignidade de cada pessoa, cuidando pela sua saúde e por aí adiante. Por isso, não endeusar a natureza. Mas sim, mas nem todos temos de trabalhar no talho, ou no matador, ou não sei onde. Cada um há de ter há de ter a sua vocação e o seu perfil. Bom, então vamos à última. Qual é que era? Que idade é que tu tens? Jesus, que idade é que tens? Então, vai para a resposta. Qual delas? Duas coisas. No tempo, ou seja, na tradição, o senhor Bispo dizia, o Dom Manuel Clemente, na altura, já não sei, então foi de uma pergunta também de crismandos, e que eu estava já padre ou catequista, já não me lembro, mas ele foi lá falar com os crismandos antes do crisma, e alguém perguntou a Jesus, alguém perguntou ao Dom Manuel, então no céu como é que vai ser? Vamos ressuscitar como? Não é? Vou ressuscitar bebê, vou ressuscitar velhinho, mas se eu morrer criança, vou ressuscitar com a idade que eu tenho, então eu não quero morrer com 150 anos e com Alzheimer, que depois vou passar o céu todo com 150 anos e com Alzheimer. Como é que era? E o senhor Patriarca riu-se, ia dizer, não faço a mínima ideia. A única pessoa que nós sabemos de facto que ressuscitou e que se fez ver, não é? Foi Jesus. E segundo a tradição, Jesus ressuscitou aos 33 anos. Por isso eu gosto de imaginar... Vamos ter todos 33. Vamos ter todos 33 anos, mas depois ele próprio pensou, não, que depois também vai ser uma ganda seca, não é? Por isso não faço a mínima ideia. A única coisa que eu posso dizer em relação a Jesus ressuscitou nesses 33 anos, mas com um corpo que não tem idade. Sim. Por isso, não sei dizer, ou seja, sei dizer que ele 33 anos tem, certeza, pelo menos segundo a tradição. No céu não há tempo. Por isso, há de ser sempre a mesma pessoa, mas sem idade. Se bem que nós, daqui a um mês e meio, vamos estar a celebrar os 2025 anos dele, não é? Sim. Estamos a celebrar os 2025 anos da sua encarnação, do seu nascimento, não é? Mas há mais uns quantos para trás. Sim, e para diante vai continuar, ou seja, Jesus não vai envelhecendo, vai sendo sempre o mesmo, desde sempre e para sempre. Por isso é preciso falar da linha do tempo, não é? E depois como é que a linha da eternidade cruzou o tempo, mas na eternidade não há. Outro dia ouvi uma piada. Depois podemos dizer um bocadinho na brincadeira, eu velhinho também me sinto criança, eu velhinho também, por isso eu também ter todas as idades na mesma pessoa. Era só ouvi uma piada. Entretanto, os do Unlocking da Mystery of the Bible não gostaram, mas pronto, eu ri-me, se calhar o problema está em dizer a piada, mas o que é que Deus fez? O que é que Deus fez antes de criar o tempo? O que é que Deus fez antes de criar o tempo? Sim, porque ele no segundo dia acho eu, criou o tempo. Sim. A manhã e a noite, não é? Não fez nada porque ele não teve tempo. Obrigado. Eu disse isto a 60 universitários que todos reviraram os olhos. Pá, desculpa, estou velho. Mas eu também reagi assim quando eu vi. Sim. Obrigado. Muito Quer bem. dizer que é preciso sermos uma arte, não é? É claramente preciso de uma arte para contar uma piada. Sim. E se calhar pode ser o terminar disto, não é? O terminar disto, longe de mim dar conselhos de educação dos pais aos filhos, são os heróis, e eu não tenho qualquer tipo de experiência, não sei, mas é preciso nós irmos conhecendo, não é? O que é que está por trás da pergunta, e eles dão muita atenção, não falarmos de uma maneira infantiloide, não é? Mas ajudarmos as pessoas, mesmo que a gente não saiba dar a resposta toda, porque às vezes há respostas que não têm, há perguntas que não têm uma resposta clara e fechada e direta, não é? Mas tender para a resposta certa, não é? Sim. Pronto, olha, espero que estas 2, 4, 6, 7 perguntas, não é? Das 18. Isto fica aqui na secretária, um dia destes qualquer, se calhar Voltamos podemos às fazer outras. do género para terminar a sessão. Olha, vamos lá, está aqui uma criança, está aqui uma pergunta, não é? E também para estimular, não só as crianças, mas podem perguntar, imaginem que lá em casa, não é? O vosso filho ou o vosso neto fez-nos uma pergunta qualquer. Vocês escrevem, E mandam-nos, fazemos.
e nós vemos como podemos responder, né? Ou escusa de ser crianças, podem ser jovens também. Eu estou lá, estou lá na faculdade e eles estão-me a perguntar sobre isto, aquilo e aquilo outro, né? Ou seja, não é, a resposta é sempre aquela que o prior respondeu à mãe do Carla Acutis: vai estudar. E hoje, por amor de Deus, né? Hoje, a coisa mais fácil e mais simples deste mundo, sabermos 27 argumentos que foram usados ao longo dos séculos por todos os santos e doutores da Igreja para responder, ou para tentar responder a uma dúvida sobre isto. Por isso, não há razão para qualquer pessoa, né? Basta pegar no telemóvel e fazer a pergunta oralmente, né? Depois tenha atenção e juízo, né? Para perceber se aquilo é mesmo católico ou é outra coisa qualquer, né? Mas se quiserem fazer uma pergunta, nós podemos também ajudar a responder, para nosso bem também, pensarmos um bocadinho e vermos o que é que vai nas preocupações das pessoas. Muito bem, então quem tiver questões suas ou de outros, fale connosco na rua, mande-nos mensagem ou envie um e-mail para podcast@paróquiadecascais.org e nós veremos e traremos para aqui em tempo oportuno. Vamos a isso? Pá, Nuno. Com certeza, muito obrigado e pronto, agora no caminho para Roma, rezo por vocês e levo a paróquia toda, não às costas, mas levo-me em ombros para entrarmos pela Porta Santa, que é Jesus. Então vá, até. Vamos. Vamos